Eles eram famosos caçadores de fantasmas em Connecticut, como se eles fizessem exorcismos, algo nessa linha. E isso sempre me assustou. Quer dizer, eu acredito que exista. Eu sei que existe, mas isso é assustador. Não é bem-vindo. Então, eu aprendi cedo com ela que podemos estabelecer limites para os espíritos. E então, porque essa senhora estava na minha vida quando eu nasci, porque ela é prima do meu pai, eu sempre soube disso, porque é assustador. Isso não é bem-vindo aqui. Sim. Sejam bem-vindos, né? Estou muito animada com a convidada que temos hoje. Vocês vão amá-la. Isso é um alerta de spoiler, é uma ela. Mas antes de começarmos, certifique-se de clicar no botão de inscrição e acionar o sino de notificação para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Se você sentir que o mundo está sobrecarregado e não consegue acompanhar, talvez queira se inscrever em nosso boletim informativo por e-mail nas sextas-feiras pela manhã. Ele é enviado todas as sextas-feiras pela manhã. Incluímos os eventos importantes ao redor do planeta e informações que achamos que vão ajudá-lo em sua jornada. É muito fácil se inscrever, basta clicar no link na descrição abaixo. É super fácil, super informativo, super gratuito. Acho que você vai adorar. Agora quero apresentar a você minha adorável convidada. Vai te encantar a conversa que temos hoje. Bem-vinda, Sharon Warner, comunicadora de animais. Olá, Kimberly. Obrigada. Muito por essa oportunidade. Bem, muito obrigada. Estou feliz que você fez isso, pois todos temos animais de estimação e queremos que eles nos deem atenção e nos ouçam, o que muitas vezes não fazem. E isso é o que quero abordar. É como se eles te escutassem, mas não a mim. Mas antes de começarmos, sabe, Sharon, eu tenho 2 animais de estimação, tenho um cachorro e um gato. E eu tenho conversas constantes. Aparentemente eles me ouvem. Falaremos sobre como fazer isso depois. Antes de começarmos com o que você está fazendo hoje, por favor, nos conte como diabos isso começou para você. Você falava com os pássaros quando era pequeno? Ou quando isso começou? Isso ocorreu na minha infância. Eu falava com gatos, cachorros e pássaros, mas eu não sabia que era algo que, sabe, eu não sabia que outras pessoas não podiam fazer isso. E, sabe, eu tive uma infância difícil, sabe, não era ruim, meus pais eram boas pessoas, mas, sabe, eu tive meus traumas e eles fizeram o melhor que puderam, mas tinham seus próprios problemas e então eu escapava para, na verdade, eu era jogada para fora, sabe? E nós crescemos em uma época em que as crianças tinham que sair, certo? Sair de casa. Não entre até as luzes da rua acenderem. Exatamente sim. Então eu saía, eu e minha irmã. Mas quando os tempos eram difíceis, eu me lembro, sabe, os pássaros falavam comigo, tipo, e sabe, os pássaros cantam, ok, sim, nós sabemos que eles piam, mas eu podia ouvi-los falar, eu podia ouvir suas pequenas canções. Eles tinham palavras em inglês na minha cabeça e me davam grande conforto quando eu estava triste, com raiva, frustrada, seja lá o que estivesse acontecendo no meu pequeno mundo de menina. E eu, na verdade, conseguia ver espíritos humanos a olho nu quando era criança. Mas, sabe, minha mãe, ela já faleceu, mas ela era da Irlanda e não teve uma boa educação. Ela tinha muitos medos e não entendia que eu podia ver coisas, que eu podia ouvir coisas e que eu sabia coisas, e isso realmente a assustava bastante, que eu saberia coisas que não deveria saber. Isso é o que eu descobri mais tarde como adulta. Ela e minha irmã me dizem: sim, você sabia disso e nunca deveria ter sabido. Eu sei, e então eu aprendi cedo que, sabe, eu não posso falar sobre isso. Isso assustou minha mãe, não era apoiado. Eu não tinha mais ninguém que apoiava esse dom, porque é um dom, então eu meio que o reprimi e nunca esquecerei quando o reprimi.
lembro-me de que estávamos, né, eu estava perto de um pequeno riacho, né, eu só me lembro de dizer: "Ok, eu tenho que acabar com isso, eu não posso falar sobre isso, eu tenho que parar isso". E foi como um dos dias mais tristes da minha vida, como se meu coração estivesse se partindo, e agora que sou adulta, posso ver que eu não estava vivendo minha verdade. Havia um grande conflito, mas quando você é uma criança pequena, não sabe dessas coisas, só sabe que está sofrendo e tem que deixar isso de lado, porque você sabe que tem coisas acontecendo em casa que não apoiam isso. Na verdade, piora as coisas, não é seguro falar sobre isso. Então, nós, pequenas crianças, estamos tentando ficar seguros. E nós temos nossos mecanismos de enfrentamento. E um dos meus era assim. Sim, você sabe, antes de continuar, e eu quero voltar a como nós sistematicamente desligamos as habilidades e capacidades com as quais nascemos. Fazemos isso com nossos filhos, e esse é um assunto que tocaremos em apenas um minuto. Fiquei impressionada quando você disse que sua mãe é da Irlanda. Sim, isso é um ponto sensível para mim, porque os irlandeses parecem ter uma ampla população de médiums, místicos, psíquicos, e estou ficando arrepiada ao dizer isso. E é tão engraçado que minha mãe tinha esses medos, era, você sabe, ignorância, né? Ela nasceu em uma família católica irlandesa com 10 filhos. Ela nasceu durante ou logo após a Segunda Guerra Mundial, ou quero dizer, foi durante então lá, e ela, meu avô era alcoólatra, ele não trabalhava, sabe, não era um trabalho sazonal, era difícil, ela teve uma vida difícil, minha mãe, e eu sei disso agora, eu posso ver isso, tenho compaixão, eu a amo. Quero dizer, ela era difícil em casa por causa dessas coisas, mas fora, se você e eu estivéssemos aqui, você a amaria. Ela era encantadora, divertida, como uma típica irlandesa, ótima. Mas em casa lá eu vi uma mãe diferente, sim, eu entendo agora. Não é culpa dela, ela fez o melhor. Sim, e eu acho que, sabe, é como quando penso nos meus avós ou nos medos que eles desenvolveram ao longo da vida, é uma coisa muito semelhante, e na minha opinião, isso é programação, Sabe? mas todos pensam de maneira diferente, sabe? É como eu diria. Então vamos passar para você. Poderia ouvir os pássaros, você poderia ouvir as palavras de suas canções, você pode descrever, porque para aqueles de nós que não entendem, parece bem, eu não entendo como isso funciona. Seria, você realmente ouviria o som em sua mente, você apenas perceberia, seria apenas como uma imagem. Sim, eles falavam comigo. Eu me lembro de caminhar em uma área arborizada atrás da minha casa e eles estariam lá, sabe, Sharon, está tudo bem, venha, observe-me e vamos cantar uma música e tudo mais, sabe, você está segura, vamos nos divertir, este é um bom lugar e você não precisa se preocupar com o que está acontecendo em casa, está tudo bem. E sabe, vamos dançar ou apenas me observe voar por aí, sabe? É como ter seu próprio privado, televisão ao ar livre. Eu quero isso hoje, eu quero que alguém diga, Kimberly, vai ficar tudo bem. Bem, você sabe que é onde eu tenho que dizer, sabe, agora que sei que tenho esse dom, venho fazendo isso há anos, tive dias em que, sabe, algo acontece, a vida acontece, um dia ruim, seja lá o que for, tenho uma briga com meu namorado, ou seja lá o que for, e eu estou muito para baixo e estou presa nisso como modo assustado e irritado, seja lá o que for. E você sabe que a mãe terra, a mãe natureza, virá e ela fará um falcão voar na minha frente, ou sabe, os cardeais estarão na minha frente, e apenas para alegrar meu humor e me tirar desse funk, eu sou como obrigada. Obrigada, mãe terra e criaturas que estão me fazendo rir e trazer minha energia de volta, sabe? Eu não preciso ficar nessa área estranha por muito tempo, sabe? Há um tempo para isso e processá-lo, seguir em frente, e eles são tão bons para mim, quero dizer, acho que eles são bons para todos, mas eu noto essas coisas. Porque sim, Sim, você teve aquele dia triste em que desligou tudo. Na minha crença, todos nós chegamos conectados. Sim, todos nós chegamos e, claro, eu posso, sabe, eu consigo me lembrar de voar quando eu era uma criança, sabe? Eu ia dormir e voava pela casa, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que todos nós, se fôssemos verdadeiros conosco mesmos,
diríamos que isso aconteceu comigo, ou eu costumava ouvir isso, ou costumava estar lá, e então há esse tipo de, sabe, por volta dos 5, 6, 7 anos, sabe, a pressão social para acabar com isso, você está inventando, você não tem amigos imaginários, não há como os pássaros estarem falando com você, certo? Sabe, apenas se levante, se endireite e pare com essa bobagem. E então você decidiu acabar com isso. E como isso funcionou para você? Bem, quero dizer, eu tive que ficar quieto sobre muitas coisas. Não foi só isso, então isso se tornou a norma para mim. Mas o que eu fazia era, já que eu tinha esse conhecimento do que estava acontecendo apenas continuou. E então eu mantive isso no fundo da minha mente, como eu estava certo sobre isso, ou eu sinto que há perigo em fazer algo, sabe? Eu e meus amigos não deveríamos fazer algo e eu não faço isso, e com certeza o conhecimento estava certo, isso aconteceu e eu não precisava participar. Então, foi para isso que eu usei, eu acho que você poderia dizer, e talvez existam outros termos para isso. Mas sim, é isso, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Então é isso, sabe? Eu tenho que dizer, eu não tenho muitas lembranças da minha infância, pequenos pedaços e partes vêm. Eu tive 10 anos de terapia, eu vi um terapeuta, então eu estive descascando as camadas e mais coisas vêm, ou eu converso com minha irmã e ela me lembra de coisas. Então, eu acho que isso também faz parte do mecanismo de enfrentamento, né? Apenas que eu me desconectei. Sim, e eu quero apontar algo porque eu tive alguns, o que você chamaria de experiências espirituais ou incidentes espirituais, nada como você, mas eu quero falar com os espectadores agora. Se você não teve isso, há uma enorme diferença entre pensar algo e saber disso. Sim, e quando eu tenho essas experiências espirituais, não é pensar, é tipo, não, eu sei disso, sim, e é uma coisa estranha, é como se não houvesse espaço para dúvidas, é não, eu sei disso, e a certeza, pelo menos para mim, e pelo jeito que você está balançando a cabeça, acho que é o mesmo para você, é como se fosse tão concreto na sua experiência e no seu entendimento que não há outra maneira. É um saber. Bem, sim, e eu tive que reaprender. Ah, você teve? Porque eu desconectei e desliguei. Estava meio que lá no fundo, como eu disse, mas eu me desconectei completamente, ou não, parcialmente permaneceu com isso, mas me desconectei em tantos níveis, porque sofri abuso sexual, tive pais difíceis, sabe? Fomos impulsionadas a ser, sabe, meninas independentes, e você tem que estudar. Então, eu segui outro caminho. E está tudo bem. Quer dizer, isso eu acho que faz parte da minha jornada. E está tudo bem, eu aceito isso. Mas o que aconteceu foi que eu me casei com meu primeiro marido. E você sabe, ele nunca estava por perto. Eu me sentia sozinha no meu casamento. Então eu decidi, sabe, eu queria um cachorro porque eu precisava de um homem na minha vida que estivesse por perto. Então eu pensei, eu não quero outro homem humano. Quer dizer, eu amo meu marido, mas eu precisava de companhia, então adotei um cachorro e sempre tive gatos. Eu amo gatos e esse cachorro, sabe, estava fazendo xixi na casa e isso deixou meu marido chateado e, sabe, porque algumas pessoas, por favor, são como, sabe, eu não sei como treinar um cachorro, então eu fiquei tão desesperada que ouvi uma comunicadora de animais e ela falou com os animais, falou com o cachorro e eu fiquei tipo, meu Deus, isso é tão legal, eu não acredito. Então eu não sei. Alguns anos depois ainda tenho o cachorro, ótimo cachorro. Ele é o cachorro do meu coração. Ele já faleceu agora, mas eu estava indo, eu acabei me divorciando do ex-marido e a mesma comunicadora de animais, ela estava fazendo um curso sobre ensino de comunicação animal, então os divórcios não são divertidos e eu precisava de algo divertido para fazer. Então, me inscrevi em sua oficina de um dia e durante a prática foi tão fácil, como havia outras pessoas na classe e estão lutando para se conectar com animais. Mas foi tão fácil para mim, depois de seus exercícios,
Era como se ela tivesse ligado o interruptor novamente e eu tinha começado minha terapia. E então eu estava aprendendo com a terapia como me conectar com o meu corpo. Porque lembre-se, eu me desconectei em tantos níveis por causa do que aconteceu durante o meu crescimento. E então eu estava aprendendo como confiar novamente nessa voz. Você está certo. É a diferença entre pensar e saber que eu precisava reaprender isso. E eu tive que dar pequenos passos de bebê para aprender isso, mas lembro que minha terapeuta dizia apenas para seguir, e eu não consigo me lembrar qual era o exercício, mas apenas seguir com a primeira coisa que vem a você. E foi assim que apliquei minha comunicação animal depois que fiz aquela oficina e comecei a praticar com os animais de estimação de pessoas que eu conhecia, sabe? Eu apenas sigo com a primeira coisa que me vem à mente e aprendi através da prática que sou uma pessoa muito visual. Sim, eu ouço os animais de estimação. Eu os sinto no meu corpo se realmente preciso descobrir um problema médico. Mas eu recebo fragmentos de visuais, seja na vida deles, na minha vida, palavras, palavras. Então, sabe, reaprender a confiar nessa voz foi muito importante. Com a minha jornada, e qualquer um pode fazer isso, mesmo que nos desconectemos por qualquer motivo. Você mencionou isso em outras entrevistas. É um músculo, sabe? Você tem que trabalhar, praticar. Você faz um pouco, tenta este pequeno exercício. Você tenta aquele pequeno exercício. O que vai funcionar para você? Todos são diferentes, todos temos nossos próprios dons. Então, é só encontrar o que é certo para você e talvez, sabe, você tenha mais de uma força e você a desenvolve, sabe? Eu brinquei com, sabe, fazer sessões com pessoas. Eu fiz isso por um tempo e eu fiz, sabe, mediunidade. Eu brinquei com cristais, amo cristais, então eu, sabe, ao longo dos anos eu estudei com diferentes pessoas e pratiquei diferentes coisas, mas eu sinto que agora na minha vida, neste ponto onde estou, realmente sinto que a comunicação com animais é onde estou mais confortável. Acho que essa é realmente a minha força, e às vezes a mediunidade aparece, às vezes pessoas falecidas que estão em espírito com o animal de estimação falecido aparecem, porque eu tenho essa prática. Posso dar uma mensagem para alguém, sabe, uma pessoa falecida, posso dar para o cliente com quem estou falando. Então, minha mente acabou de ficar em branco, bem. Sabe, o que me deixa curiosa é que você está indo para um comunicador de animais, e então você pensou, ah, vou fazer a aula porque parece divertido, e isso é uma pista, pessoal. Sim. Algo parece divertido que você deve ir fazer isso, não importa o quão bobo pareça, ou quão louco ou fora da caixa. O que estou me perguntando é quando você chegou lá e começou a fazer os exercícios, você teve um sentimento de, ó, eu sei disso, você apenas meio que se encaixa porque você tem feito isso desde criança. Eu apenas, caramba, faz tanto tempo agora, sim, eu apenas parecia resistência natural. E eu olhava em volta da sala, né? As pessoas estão. Eu não ouço nada, sabe, para a professora. O que que eu deveria estar fazendo? E eu estou apenas, sabe, os fluxos. Eu acho que estava praticando nos gatos da professora e no cavalo dela, e foi fácil. E eu estava tipo, oh, sou tão abençoada, obrigada, Deus, sabe, sim. É apenas diversão. Eu imagino que seja tão divertido, quero dizer, comunicar como um médium, comunicar com humanos, quero dizer, isso é interessante e legal e tal, mas os animais são tão amorosos, Sim. eles são tão puros bem, Não. sem amor sim, que você consegue conversar com, sabe, criaturas que são bem centradas, sabe, que são centradas, ok, então você vai para essa aula, é como fácil, como... Então, para onde você vai a partir daí? Você começou a pensar que vai fazer isso? Ou Como foi? Como foi? correu bem? Você sabe, meus problemas ao crescer eram que eu não tinha autoestima nenhuma. E então eu comecei a namorar esse cara que era ótimo para a minha autoestima. Quero dizer, Deus, não estamos mais juntos, sabe? Mas ele estava lá por um motivo, ele realmente, ele é como, sabe, você tem um dom, deveria estar cobrando das pessoas. Eu fiquei tipo,
sério, sabe? Eu realmente duvidava de mim mesma e das minhas habilidades. Então, ele gostava de psíquicos e mencionou as feiras psíquicas que tínhamos localmente. Então, eu fui e o cara que estava encarregado disso me contratou. Sabe? A coisa sobre as feiras psíquicas é que eu aprendi a trabalhar dentro de um período de tempo definido, aprendi o que era importante para as pessoas. E eu pratiquei, sabe? Eu fortaleci aquele músculo, sabe? Ele se desenvolve. E eu não ganhava dinheiro. E eu trabalhava em tempo integral e eu dedicava finais de semana inteiros a isso. E era exaustivo, mas era o que eu precisava fazer naquele momento. E, sabe, foi lá que conheci outros médiums, outros psíquicos, e essas são as pessoas com quem brinquei, como aprendi a fazer outras coisas. E eu tinha a camaradagem de que precisava, sabe? Porque, lembre-se, eu não conhecia ninguém, eu acho. Minha mãe. Era, sabe, não sei, assustador, sabe? E meu pai, sabe, ele é um dos meus maiores fãs agora. Mas, sabe, ele realmente estava fazendo a coisa dele. Então foi bom ter aquela família, meus amigos de quem eu precisava naquela época. E aquele cara, sabe, ele ainda estava com ele e estava 100% comigo. E era o que eu precisava, sabe? Às vezes só precisamos daquele pequeno treinador pessoal, sabe? É que você tinha que tentar, vamos lá, você consegue, sabe? E isso faz você ir um pouco mais longe e expandir. Isso, eu tinha, foi um timing perfeito. Então você tinha um grupo inteiro de novos amigos, um sistema de apoio totalmente novo e provavelmente foi muito divertido para você, porque agora você está conversando com pessoas que entendem sim as coisas que você faz e você provavelmente estava muito animada e vocês estão conversando sobre coisas que interessam a vocês e isso é muito divertido. Sim, sim, porque eu tinha esse trabalho diário. Meu trabalho diário é como paralegal. Isso não é nada espiritual, não é nada espiritual. É um bom trabalho, ainda o tenho. Sou grata por ser um bom trabalho, mas não é espiritual, não alimenta o que eu preciso. Então, qual é a sua próxima pergunta? Bem, sabe, eu estou curiosa. Então, você começou a fazer as feiras psíquicas, as pessoas traziam seus animais, ou elas apenas se sentavam e diziam que tem um cachorro em casa, e isso é O que eu quero? saber, ou eu tenho um cachorro em espírito, como isso funciona. Para você, então, o que eu preciso é de uma descrição e normalmente uma foto. Então, as pessoas podem me trazer uma cópia física, se for pessoalmente, o que eu não faço muitas sessões pessoalmente agora. Eu não faço mais as feiras psíquicas. Eu decidi que precisava fazer meu próprio horário e ganhar mais dinheiro pelo tempo que estou fazendo isso. Então, Ou pelo menos ganhar algum dinheiro. certo, eram $7 por sessão, era tudo o que eu estava ganhando na época, meu Deus. Sim, mas tudo bem, era o que eu precisava e eram boas pessoas, tudo maravilhoso. Mas enfim, então as pessoas precisavam me trazer uma foto, ou eu poderia ir com uma descrição, especialmente com gatos, porque todos os gatos são iguais, exceto que são de cores diferentes. Cães são diferentes. Existem tantos tamanhos, raças e cores diferentes e tudo mais, e cavalos, eu nunca tive um cavalo. Então eu preciso de uma foto de um cavalo, porque eu não conheço todos os diferentes tipos de raças de cavalos. E então eu já conversei com ratos, tem um cliente que é um rato e tipos de cobras e tipos de aranhas e patos. Eu tenho outro cliente que é um pato. Então, hoje em dia, as pessoas me enviam por e-mail uma foto de seus animais de estimação ou a enviam por mensagem e eu preciso do nome do animal de estimação e do nome do cliente, seja quem for que seja o dono. Mas eu odeio usar essa palavra, a pessoa do animal de estimação. Essas são as minhas coordenadas quando me conecto. Então, nas feiras, era isso que eu tinha e, mesmo agora, é isso que eu uso e me conecto com a energia e, normalmente, eu preciso que a pessoa tenha um coração aberto. Eu acolho o ceticismo, sabe? Eu quero que as pessoas sejam céticas, sabe? Porque existem todos os tipos de pessoas falsas por aí, e mesmo que eu não acredite que eu seja uma delas, é bom ser cético e ter um coração aberto, estar aberto a este processo. Quanto mais aberta a pessoa é, mais confortável o animal se sente em compartilhar o que deseja.
Alguns animais de estimação, quando eu me conecto pela primeira vez, começam a falar imediatamente. Alguns são meio hesitantes, sabe? Alguns estão me dando informações realmente complicadas, alguns são apenas um pequeno fragmento de uma imagem ou uma palavra, depende. É como se estivesse tudo espalhado e eu não posso generalizar, não posso dizer que alguns animais são mais complicados do que outros. Todos são diferentes, assim como nós, pessoas. E então, quando você está conversando com alguém ou interagindo com o animal de estimação deles, digamos que seja um animal de estimação que ainda está vivo fisicamente, quais são algumas das coisas que um animal de estimação dirá? Porque, sabe, é como se eu não soubesse o quão profundo eles estão pensando, é apenas como, sabe, eu quero ser alimentado mais cedo, ou é essa longa coisa de eu acho que há problemas em casa que precisamos resolver e eu tenho sentimentos. Certo, então eu preciso esclarecer uma coisa que surge muito, é que as pessoas tendem a humanizar os animais de estimação. Sim, claro, nós decidimos que eles têm toda a gama de emoções que nós temos e que eles deveriam sentir exatamente da maneira que nós sentimos. Eles não sentem? Sim, eles não sentem. Não, não está nem perto. Sim, mas eles têm emoções. Mas nada como as pessoas, e as pessoas tentam colocar suas emoções nos animais de estimação. Estou pensando em ontem, eu tinha um cliente com um cavalo e ela estava tipo, o cavalo tinha um problema muito sério na boca. Eu esqueci como se chama. E ela realmente, ela me disse quando começamos a sessão, ela disse, sabe, eu estava cética da última vez que falei com você, porque eu só pensei que isso era um monte de bobagem. E mas sabe, você acertou em cheio. Meu cavalo tem essa doença muito séria, tem algo a ver com os dentes. Não lembro exatamente, mas ela disse que preciso saber antes de me conectar com ele. Eu nem sabia que já estava conectada. Mas ela disse antes mesmo de você se conectar com ele. Preciso confirmar se posso falar com ele sobre isso, pois ele pode ter ansiedades a respeito. Você sabe, a cirurgia, ou você sabe, ela estava tratando o cavalo dela como se fosse uma criança de 2 anos. Que ele pode ter, você sabe, medos reais, como ela pode ter o que eu entendo sobre o potencial para a cirurgia. E então eu disse apenas, espere um segundo, vamos. Eu disse, você sabe, eles não é tão complicado. Eu gostaria de, sabe, explicar para o cavalo os prós e os contras e explicar, sabe? Vamos ver o que o cavalo tem a dizer, porque os animais me dirão se, sabe, eles querem um procedimento ou se eles não querem um procedimento, eles me dirão o que querem ou não querem e eles são muito claros sobre isso. E cabe ao humano se eles querem concordar com isso ou não. E realmente não há nada de errado. Eu tive que dizer a essa senhora que não há nada de errado. Você não precisa fazer o que o animal está te dizendo para fazer. Então o cavalo foi imediatamente. Eu quero a cirurgia imediatamente, se ela puder pagar. Eu quero, estou com tanta dor que não consigo, sabe? Eu podia apenas sentir como se as terminações nervosas no rosto do cavalo estivessem como todas sensíveis e ele tinha esse gosto ruim na boca porque simplesmente não conseguia mastigar e digerir corretamente e estava em tanta dor e não tinha medo da cirurgia, sabia que iria se envolver. Ela continuava dizendo bem, é uma viagem de trailer de 3 horas até o local da cirurgia. E é claro que eu não me importo, eu vou atravessar essa ponte quando chegar a ela. Se ela tiver que me persuadir com bolo de cenoura para me colocar no trailer, apenas faça, sabe? Apenas não. Ele só queria que fosse feito para aliviar a dor, mas então eu tive outros animais, sabe? Animais mais velhos que sabiam que tinham, digamos, câncer e você. Sabe, o cachorro tinha câncer, tinha um nódulo e era muito claro. Eu não posso um tumor cancerígeno, eu não quero cirurgia, eu não quero ser aberto, faça o que puder para me fazer sentir confortável, quaisquer medicamentos, coisas naturais, o que for, mas eu não quero ser aberto. Eu não quero que essa pessoa entre em dívida, tenha que, sabe, cuidar disso. E minha qualidade de vida não vai ser a mesma.
Tipo, então eu entendo que depende do animal, da circunstância, tipo, eles sabem, a maioria deles, alguns deles são meio desorientados, mas a maioria deles sabe o que está acontecendo na vida de suas pessoas, como aquele cavalo, que foi interessante, o que eu acabei de mencionar, tipo, era como se ela pudesse pagar por isso, faça, e a senhora estava, tipo, eu posso pagar sim, eu entendo. E então tem, você sabe como o cavalo, você sabe que algumas das pessoas estão tipo, nossa, vai custar milhares de dólares. Você sabe para fazer essa cirurgia. E você sabe, eu não posso te dizer quantos animais me disseram, tipo, está tudo bem, eu não tenho medo de morrer. Você sabe, eu posso voltar se eu realmente quiser. E você sabe, eu não quero ter uma vida em que eu não possa ir ao banheiro sozinho. Ou você sabe, você tem que me alimentar à mão e me dar remédios. Você sabe, eu quero ir para a luz onde eu posso estar livre de dor e feliz e observar você do espírito, e novamente eu posso voltar, se eu quiser, imediatamente, e alguns voltam e outros não. Então, parece que os animais não têm a amnésia que os humanos têm, eles não esquecem, nós não lembramos da vida após a morte. Eles lembram. Sim, eu nunca tive uma conversa onde eles não sabem sobre a luz, mas não é como se eles ponderassem sobre a luz ou desejassem estar na luz. É apenas parte da conversa que eu tive, é apenas outra parte da jornada para eles, sim, e isso é outra coisa que eu queria trazer à tona, mencionar, é que precisamos respeitar que eles estão tendo uma existência animal. Eles não estão tendo uma existência humana e eles querem viver vida, por exemplo, como um cachorro. Eles querem sair e passear e estar ao ar livre, fazer suas necessidades fora de casa, exceto pelos pequenos cães. Eles estão bem em ficar dentro de casa, mas você sabe, eles querem ter essa experiência, tentando pensar em como expressar isso, né? E às vezes nós humanos não respeitamos isso. Bem, eu acho que talvez nem pensamos nisso. Pensamos que, ó, o luxo está no sofá. Quando eles só querem estar farejando pela floresta e cheirando todo tipo de coisa e cavando coisas. E sim, sim, meu sim, sim, tudo bem. Então eu tenho tantas perguntas. Sim, continue. Ok, eles não estão em nenhuma ordem específica e não sei se estão conectados. Então você começou a se abrir como um comunicador de animais de estimação. O que eu aprendi com os médiums, e eu conversei com muitos médiums, mesmo muito antes de eu fazer este canal, quando eles começam a se abrir, eles estão sendo bombardeados o tempo todo, sabe? Com pessoas entrando e acordando, e isso e aquilo. Então, pouco tempo depois, eles aprendem a estabelecer limites. Não, não. Não estou fazendo negócios agora. Volte amanhã entre 8 e 5. Isso aconteceu com você quando começou a se abrir? De repente, você começou a receber animais do mundo espiritual que queriam que você se comunicasse com suas antigas mães e pais. Ou você sabe, eles estão. Não posso dizer que foi uma inundação, mas periodicamente, quero dizer, é contínuo, seja uma pessoa ou um animal que aparece na minha cabeça e eu simplesmente ignoro ou tenho que dizer especificamente que ninguém é bem-vindo agora, este é o meu lugar seguro, eu estabeleço limites fortes, sabe? Porque eu tenho um parente que agora está falecido. Eles eram famosos aqui em Connecticut, mas eles eram caçadores de fantasmas, tipo, eles iriam. E espíritos malignos, como eles fazem exorcismos, tipo, nessas linhas. E isso sempre me assustou. Quero dizer, eu acredito que exista, eu sei que existe, mas isso é assustador, não é bem-vindo. Então eu aprendi cedo com ela que podemos estabelecer limites para os espíritos, e então, porque essa senhora estava na minha vida quando eu nasci, porque ela é prima do meu pai, eu sempre soube disso, porque isso é assustador, isso não é bem-vindo na minha casa, nenhum fantasma permitido. Não, nós vamos. Não, vamos. Sim. Então, eu falo com meus animais o tempo todo. Aparentemente, eles não estão me ouvindo, mas estão.
Por que eles continuam fazendo coisas que continuamos pedindo para eles não fazerem, se eles sabem o que você sabe? É como se eles soubessem o que eu estou dizendo. E todo mundo que está ouvindo isso, que teve um animal de estimação, está dizendo: eu disse para aquele gato 500 vezes para não fazer aquilo, ele ainda fez. Sim, sim, os meus também fazem, mesmo eu sendo uma comunicadora de animais, sim. Bem, a coisa com os cães é que eles fazem porque podem, como os cães são muito. Eu não tenho uma varinha mágica, Kimberly. Eu não posso magicamente mudar o comportamento, e com cães e gatos é comportamento como você está fazendo algo, você não está sendo uma boa alfa. Oh, sim, provavelmente não. Eu tive que ser consistente e aprender a terminologia correta e ser treinadora de cães não é meu forte. Digo aos clientes imediatamente quando há um cão com comportamentos que não domino, pois não tenho uma varinha mágica. Eu poderia conversar com o cão e descobrir o que ele está pensando, o que está por trás do que está acontecendo, e você tem que levar isso adiante, mas eles escutam de certa forma. Quero dizer, eles sabem o que você está dizendo para eles, eles realmente gostam, sim, eles fazem o que se aplica a eles, eles escutam, mas se você está falando sobre, sabe, sua namorada, seus amigos, sabe, algo mais, sim, tudo bem. Então, claramente, você não vai mudar o comportamento do meu gato, meu cachorro. Bem, alguns deles realmente escutam, eu tenho que dizer. Algumas pessoas me dizem que seus animais de estimação realmente escutam, garantem isso. Bem, sabe o que é? É que a maioria das pessoas provavelmente tem isso, é como eu acredito. Eles sabem que eu não estou feliz com o que eles estão fazendo, sentem a energia, mas eles podem, eles querem fazer isso de qualquer maneira, sabe? Não, e meio que vale a pena. Sim, a recompensa é verdadeira. Quando as pessoas vêm até você, tenho certeza de que há diversos tipos de indivíduos com variadas perguntas, mas na maioria das vezes o que eles querem é que eles têm um animal de estimação que está doente, né? Eles têm um animal de estimação em espírito, né? O que você costuma ver em sua prática e você se surpreendeu com algo em sua prática. Sim, eu me surpreendo muito e vamos pensar, eu não consigo lembrar de tudo, mas, ok, as pessoas vêm até mim porque muitas vezes é por causa do luto, sabe? Eles estão passando por isso, muito próximo, com fechamento. Você sabe o que você sabe, todos podem entender isso, seja uma pessoa ou um animal de estimação. Eles estão procurando se conectar e geralmente há muita culpa relacionada à morte de um animal de estimação. Você sabe, se você tem que sacrificar seu animal de estimação. Isso nunca é fácil. As pessoas querem saber que agiram corretamente. Discutimos isso em uma sessão, independentemente do que o animal de estimação diga ou das circunstâncias. Ao ter múltiplos pets, a dinâmica é analisada. Às vezes, você sabe, eles não estão se dando bem e precisamos descobrir o motivo. Porque tenho experiência com animais de estimação há bastante tempo. Posso dar sugestões, existem ferramentas disponíveis para as pessoas que elas podem tentar, e uma muito comum são as lesões. Então, você sabe, muitos cavalos, as pessoas quando têm. Você sabe, eles colocam 2 cavalos em um curral porque eles se dão bem, mas eles estarão brincando e um deles se machucará. Você sabe, cavalos são animais grandes, eles realmente podem se machucar. Então eu nunca esquecerei de uma cliente que me contatou, sobre seu cavalo que tinha uma lesão, e eu expliquei a ela que o outro cavalo estava brincando e o outro tinha pulado em suas costas, você sabe, e como isso acontece e então, essa cliente, sabendo onde estava o local e como aconteceu, ela conseguiu chamar um quiroprático e fazer outras coisas médicas para curar esse cavalo, e sempre 100%. Então, você sabe poder dizer ao cliente, você sabe se uma certa modalidade ou medicamento está funcionando ou não. Isso é uma grande parte das sessões que tem a ver com lesões. Você sabe, os animais dirão, você sabe, o canabidiol é uma coisa comum para os animais de estimação usarem para dor. Os animais me dirão que funciona, mas o efeito é temporário. As pessoas são assim, como você deve ter notado. Para manter a consistência, assim como com medicamentos, é necessário manter uma dose regular. Então, ter essas conversas que você normalmente tem, sabe, com
talvez seu médico ou enfermeira, ou, sabe, em sua própria mente sobre o seu corpo humano, é que eu estou tendo o mesmo, eu sou uma intérprete. Realmente, eu acho que muitas vezes, sabe, apenas dizendo às pessoas o que está funcionando com a medicina. E isso deve ser muito valioso, especialmente quando se trata de um cavalo, que é um animal enorme. E nós não, nossos cavalos não estão em nossas casas como nossos cachorros e gatos estão. Se algo aconteceu, provavelmente não teremos visto. certo, quer dizer. Isso é incrivelmente valioso. Então, baseado na sua experiência e no tempo que você tem trabalhado nesse campo, quando os animais de estimação partem, eles ficam por perto por Um tempo, sim, assim como as pessoas, sim, muitos deles fazem isso, muitos de vocês sabem, alguns se tornarão seu guia e irão te guiar em um certo aspecto da sua vida. Ontem eu estava conversando com um cachorro, que era um cachorro de um olho só, tão fofo, que estava em espírito, e disse: Sabe, me chame se você precisar de ajuda com os cachorros atuais, eu sou seu guia, eu vou te dar sugestões. Então, eu tive esse tipo de conversas, eu tive alguns que me dizem que fazem trabalho por peça, então você provavelmente já ouviu histórias onde, sabe, as pessoas ficaram presas na beira da estrada com um pneu furado e então alguém aparece do nada e depois desaparece e você nunca mais os vê. Então é isso que esses animais farão em corpos de animais. Pensando como quando eu era criança, passando por um momento difícil, precisávamos de pequenos anjos aparecendo. É o que chamo de trabalho por peça, não sei por quê. Então, alguns deles farão isso e alguns reencarnarão, mas eles estão sempre, mesmo se reencarnarem ou forem fazer outras coisas, ainda estão conectados a nós, porque eu acredito que somos todos um. sim, somos, apenas pensamos que não somos. Você já teve algum incidente ou sabe de algum incidente em que um animal de estimação fez a transição e depois reencarnou para ser um animal na mesma família? Sim. Olha, você teve. Meu próprio gato, nossa, era um gato antes. Sim, ele era meu gato quando eu era casada com o primeiro marido e era uma ela. Era uma gata de pelo curto laranja e branco, ela era. O nome dela era Shelby e ela foi atropelada por um carro tão horrível. Fiquei tão desolada e você sabe, a vida continuou e eu estava fazendo essas feiras psíquicas e eu era amiga dessa senhora e ela era voluntária em um abrigo para gatos e eu não precisava de outro gato, juro que não. E ela está me mostrando essas fotos desses pequenos floquinhos que acabaram de chegar, pequenos gatinhos laranja e branco e ruivos, e eu estou tipo, oh, esse gato é tão fofo, um em particular, e simplesmente veio até mim, eu estou tipo, essa é a Shelby, a mesma alma. A mesma alma retornou como um garoto de cabelos compridos. Queria passar mais tempo comigo, a vida era muito curta. Na primeira vez, e teve uma vida longa, eu a nomeei como Shelby novamente, porque eu simplesmente não conseguia pensar em outro nome, era Shelby para mim, e eu pensei que era uma menina porque eles não sabiam qual era o sexo. Então agora ele era Shelby, o macho. Ele era um ótimo gato, eu adoraria que você voltasse, Shelby. Mas sim, eu tive outros clientes, sim, cujos gatos ou cachorros reencarnaram. Sim, isso acontece. E eu Amo isso, porque quando você adquire um animal, você se apaixona por eles. E então a vida deles é mais curta que a nossa. Então você realmente está se preparando para um desgosto futuro? Um desgosto futuro. É isso que é. E eu tive um incidente, Sharon, onde eu adotei um gatinho que tinha sido abandonado ou perdeu a mãe. Então tive que alimentá-lo com mamadeira. Sabe, eu estava trabalhando e ia para casa 3 vezes durante o dia para alimentá-lo com mamadeira e acordava à noite para alimentá-lo com mamadeira. Aquele gato era tão amoroso por causa dessa ternura que tínhamos, quero dizer, era apenas o amor mais doce, o gato mais amoroso, e então, eventualmente, eu tive que dizer: ok, temos que sacrificá-lo, sabe? Ele estava doente, ele tinha o que quer que os gatos peguem, acho que eram os rins ou algo assim. Eu me lembro de cair de joelhos no consultório do veterinário, quero dizer, isso simplesmente te destrói, porque estamos tão apaixonados por eles
E eu sempre sei, ou o que acredito ser verdade, é que quando eu fizer a transição, aquele gato vai estar bem ali, sim, sim, esperando por mim, porque nós éramos tão, sabe, é como se eu ainda amasse aquele gato. Claro que amo meus gatos, sabe? Eu sou uma pessoa de gatos, amo meu cachorro, mas meu gato tem meu coração, quero dizer. É como se houvesse algo sobre isso, sabe? Eu amo meu cachorro, estou dizendo isso agora, mas há algo sobre gatos para mim, e acho que é o oposto para outras pessoas. Cachorros podem conquistar corações, enquanto gatos são mais como Ana. Todo mundo é diferente, né? Eu amo tanto meus gatos quanto meus cachorros, então não há nada de errado nisso. Esses são seus gatos. Sim. Seu gato atual não é o gato que era. Falecido, né? Você sabe, eu me perguntei isso, Sharon. Eu estava pensando, me mostre o gato quando você disse isso. Eu me questionei sobre a grande diferença de personalidade. A personalidade varia muito de pessoa para pessoa. Então, eu não tenho certeza da visão de que eles são quase iguais visualmente, sabe? Que é aquele tipo de gato laranja de cabelos longos. Mas esse gato é um pouco menos carinhoso. Ele é um pouco, sabe, um pouco mais criterioso com seu afeto. Shelby, na segunda vez, foi um pouco diferente da primeira vez. Ah, bem, talvez possa ser. Ele escolheu ter um estilo de vida diferente, como uma experiência diferente com gatos. Sim. Ele só queria crescer um pouco mais comigo, mas de uma maneira diferente. Sabe o que é engraçado sobre o gato que eu tenho agora? Sharon, Eu passei um período de anos depois que as meninas saíram e eu, sabe, estava viajando e apenas sendo, sabe, uma pessoa solteira novamente depois de, sabe, criar filhos. Eu sempre soube, e não sei como eu sabia disso, eu sempre soube que eu ia ter um gato laranja, exatamente como eu tenho. Eu sempre soube disso, mas não sabia o motivo. E este gato apareceu porque minha filha o resgatou de um canteiro de obras, um gato abandonado, e disse: Sabe, mãe, eu consegui um gato para você. Eu fiquei tipo: O que você quer dizer? Você apareceu com o exato gato que eu sabia. bem, não é isso não. Aquele gato estava falando com você o tempo todo. É por isso que você continuava vendo aquela imagem e sabendo, você nunca apenas eu ainda acho que é o mesmo gato. Sabe de uma coisa agora que você e eu pensamos sobre isso antes desta conversa? E agora que você está dizendo é como, meu Deus, claro que é o mesmo maldito gato. É, é diferente. Você está em um lugar diferente e ele quer, é ele ou ela? Desculpe, ele. Então, ele quer ter uma experiência diferente. Ele amava a aventura quando ele saiu, foi ótimo. O que você quer dizer quando ele saiu de onde você mora agora? Ele ficou fora por 7 semanas uma vez. Não. E sim, a mais recente foi de 10 dias. Adorei. Eu sei, volta com metade do corpo pesado, todo esquisito e destruído. Mas eu simplesmente sabia que ele adorou. Ele não é muito bom nisso. Ele disse que viu tantos bichinhos e, realmente, ele adorava brincar com os grilos ou coisas do tipo gafanhoto. Ele disse que eles são crocantes também. Nós os comemos. Sim, isso parece a coisa certa. Ok, então eu quero perguntar a você: existem pessoas agora assistindo, você pensando que eu quero conversar com ela, sabe, sobre meu animal? Que tipo de coisas as pessoas podem vir até você para que você sinta que pode realmente ser útil para elas? Que tipo de perguntas, que tipo de problemas, que tipo de preocupações, o que realmente funciona com o que você faz? Bem, não há pergunta ou situação estranha com nenhum animal de estimação. Eu falo sobre luto, como eu disse, animais que partem, até mesmo apenas a própria transição onde você tem um animal de estimação que está, você sabe, no fim da vida, para garantir que eles estão recebendo o cuidado certo, você sabe, tratamento médico, sem dor. Então eu faço esses tipos de sessões, lesões, até mesmo se você quer ter uma sessão divertida e conversar com seu animal e ver o que eles gostam de fazer ou comer, ou você sabe quais são os lugares favoritos deles na casa, você sabe o que eles não gostam, há certas pessoas ou coisas que eles não gostam de fazer. Quero dizer, essas também são divertidas e você sabe quando você está trazendo um novo animal de estimação. Há muitas coisas que eu não sei qual faixa etária vai estar assistindo isso, mas eu sei que quando eu tinha 20 ou 30 anos e tive meu primeiro animal de estimação, eu não tinha nenhuma orientação.
Tipo, eu não sabia o que alimentar os animais, mas agora tenho uma nova geração mais jovem de clientes. Então, eu converso com pessoas que estão com o seu primeiro cachorro ou gato, sabe? E, sabe, eu sinto que estou orientando sobre como, quando alimentá-los ou passear com eles, sabe? O que é importante para os pets. Mesmo não sendo educadora, consigo me conectar com eles e identificar seus interesses através do diálogo. E então, sabe, dar às pessoas a validação que estão procurando, sabe? Eu sempre soube que o gato, sabe, não gostava do outro cachorro da casa, sabe? E então eu consigo, sabe, dar a eles, sabe, validação, ou então é por isso que eles não gostam daquela pessoa, porque acontece o que acontecer, sabe? Tem muita, como eu disse, muita validação. Então é com isso que me sinto confortável. E eu faço, mas eu não, todo tipo de perguntas surgem diariamente. Então, os animais fazem isso e eu acho que a resposta é obviamente sim, mas estou curiosa se alguns animais são mais como pequenos comediantes e alguns animais são mais sérios e alguns animais são realmente extrovertidos. Sim, eles Me fazem rir o tempo todo. Sim. E eu espero que quando eles me contam algo engraçado, o que me faz rir é quando eles me dizem que a pessoa tem mau hálito e eu fico tipo, devo realmente dizer isso em voz alta e tipo, ok, aqui vai, eu falo, e às vezes há silêncio do outro lado, e então as pessoas às vezes riem, sabe? Então eu tenho que ter cuidado. Se você me contatar, tenha cuidado se você realmente quer ouvir uma resposta ou não. Certo, bem, você sabe, meu cachorro tem mau hálito, então estou apenas dizendo às vezes, depende do que ele tem feito, certo? Ai, meu Deus, estou me perguntando, você já recebeu humanos que entram, sabe, sim, e falecidos, ou até mesmo, sabe, talvez antigos donos de animais de estimação, eu não sei, eles se infiltram lá? Sim, 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 ambos os casos. Então, estou pensando em uma senhora com quem conversei há pouco. Ela tinha um cachorro, tem um cachorro, e seu marido morreu recentemente. E ele apareceu, sabe, ainda cuidando dela e do cachorro dela, e tinha uma mensagem maravilhosa para ela, que, sabe, ele ainda está lá, ainda está apoiando ela e apoiando em tudo que ela estava fazendo, porque ela estava passando por algumas coisas. E então, sim, definitivamente pessoas que já faleceram aparecem, não o tempo todo, mas acontece. Ou se sabe, algumas pessoas resgatam um animal de um abrigo. E eu adoro quando eles sabem um pouco sobre a história, porque, sabe, um cachorro me dirá, digamos que veio de uma casa onde vivia com uma pessoa idosa e a pessoa morreu e a família dessa pessoa não pôde ficar com o animal por qualquer motivo, então o levaram para um abrigo e essa pessoa, meu cliente, sabe, eu poderei contar para a pessoa, sabe, dar uma mensagem do idoso, o antigo dono, sabe, ainda cuidando do animal. Amor, sabe, ele está em um bom lugar. Ou poder explicar um pouco sobre um certo comportamento, sabe? Porque você não sabe quando adquire um animal mais velho no que está se metendo, ele pode ter algumas peculiaridades, então às vezes podemos esclarecer algumas coisas. Sim, então sim, eu definitivamente recebo mensagens de pessoas falecidas, mas não é isso que estou procurando, sabe? Eu meio que tenho que mudar o dial um pouco se quero me conectar com uma pessoa falecida. É uma energia um pouco diferente do animal, mas eu definitivamente posso fazer isso. Sim, sim, acho que é isso que quero fazer quando crescer. Quero resgatar animais de estimação de donos que faleceram. Eu me sinto animada. Oh, Eu sei que quero, né? Quero abrir um lugar onde há abuso doméstico e as pessoas podem trazer seus animais sem exceções. É isso que quero fazer. ok, então estaremos lado a lado. Se o seu dono morreu, eu te acolho. E Se as coisas estiverem difíceis em casa, eu te acolho. animais, vamos lá, não desista, seus filhos são animais, vem assim. Sim, entre. Nos divertiremos muito, não seria divertido? Podemos caminhar pela floresta juntos e os pássaros falarão conosco, como num filme da Disney. O que foi, Branca de Neve, que você roubou? Sim. Nossa, tem sido muito divertido e especial compartilhar e aprender sobre o que você faz.
Como podemos descobrir mais sobre você? Você tem um site onde possamos encontrar mais informações? Sim, é comunicador para vocês todos, uma única palavra. Ok. Comunicador para você, e você tem todos os seus serviços lá, sabe? Claramente as pessoas podem agendar com você lá, e eu terei isso listado na descrição abaixo. Se você tem um animal de estimação e quer saber o que está acontecendo, há uma garota que pode te ajudar. Sharon, muito obrigada por vir. Eu realmente aprecio o seu tempo hoje. Isso tem sido muito divertido e educativo para mim. Certamente todos acham isso muito interessante. Obrigada por compartilhar. Obrigada, Kimberly, é divertido. Obrigada a todos por se juntarem a nós. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, este é um bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever